Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Letícia Montoro, sou professora da Fiel Barbantes. Vamos para mais uma videoaula? Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e deixar seu comentário logo abaixo. Vamos juntos aprender a confeccionar essa capa de almofada feita em crochê. Ela fica assim muito bonita. Você pode decorar aí seu ambiente de Natal. Aqui ela está representando o Papai Noel, como se fosse o chapéu, uma barba aqui com esse franjão todo bem fofinho. Aqui na parte de trás, eu fechei com botões, você pode colocar botões, zíper. A partir da base, você pode incrementar como você quiser. Durante a aula, vamos aprender a fazer o ponto C2C. Eu passo todinho para vocês, junto com a lista de materiais. A nossa capa de almofada ficou medindo 38 por 38. Vamos então agora acompanhar a lista de materiais para fazer a nossa peça? Para confeccionar a nossa capa de almofada, eu utilizei aqui um cone do Natalino na cor 79 com lurex verde, que é esse tom de vermelho aqui. Este é um produto que tem 85% de algodão no mínimo na composição, numeração 6, título de Tex 908 e em cada cone contém 435 metros. Você pode estar utilizando agulha 3 milímetros, 3,5 ou 4. Para fazer o detalhe do rosto do Papai Noel, estarei utilizando aqui um pouquinho do Extra, 100% algodão, numeração 6, título de Tex 885, e você vai precisar de pouquíssima quantidade desse fio para fazer o tom de pele. Para fazer a barba do nosso Papai Noel, estarei utilizando o Fial Franjão Brilho, numeração 6. Esse aqui, a composição dele é 47% de algodão, 41% poliéster e 12% fio metálico, que é esse prateado que aparece aqui no nosso fio. Título de Tex de 2.000, 200 gramas é o que contém cada novelo como este. Para trabalhar com esses 3 fios, estarei utilizando aqui agulha para crochê numeração 4 milímetros. Você vai precisar de uma tesoura para os seus arremates, um par de botão preto para fazer o detalhe dos olhos, um par de botão dourado, ou você pode estar utilizando zíper ou botão de sua preferência para fechar a nossa almofada. E vamos estar utilizando uma fita métrica, só para eu estar passando para vocês aí os detalhes das medidas da nossa capa de almofada. Um cone é o suficiente para você fazer a capa de almofada completa. Esta é a quantidade que sobra de cada novelo principal utilizado, tá legal? Então, vamos agora para o nosso passo a passo. Para dar início à nossa capa de almofada, vamos começar pela parte das costas, fazer e reservar. Esta aqui, com 15 carreiras, tem um total de 38 centímetros. E eu vou começar aqui iniciando para vocês as primeiras 3 carreiras. E depois vocês vão completar até dar 15 voltas, tá? Então, aqui, uma observação que eu queria mostrar a vocês é... Nós começamos aqui com um quadradinho... E depois, nós vamos formar 4 pontas com leque, que é o famoso 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos no mesmo lugar. Entre eles, os quadradinhos, que começa aqui com leques, depois vem um quadradinho entre eles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até ficar com 13 quadrados entre um leque e outro. Então, vocês vão ver que é automático que essa quantidade aumenta. Depois que você fizer as suas costas de almofada, você reserva para trabalharmos junto a parte da frente. Então, vamos lá começar. Eu vou colocar aqui do ladinho o meu suporte para novelos e cones e o meu natalino. Para começar essa peça, eu gosto de iniciar com anel mágico. Caso você não goste, você começa com 5 correntinhas, prende na primeira com baixíssimo e trabalhe dentro do anelzinho que vai formar. Então, para começar aqui, a gente começa assim, ó. Anelzinho mágico. Como eu disse a vocês, você pode fazer anel mágico ou correntinhas.
Vamos dar início com 3 correntes, além do nozinho. Laçar o fio e retornar aqui na base, colocando pontos altos. Então, você vai trabalhar aqui mais 2 pontos, além das 3 correntes. 3 correntes de espaço, retorna no mesmo espaço, colocando mais 3 pontos. Novamente, 3 correntes de espaço, retorna na mesma base, ou seja, no mesmo ponto, mais 3 pontos. Vamos fazer isso até ficar com 4 bloquinhos de 3 altos, separados por 3 correntes. Chegando aqui no final, nós vamos puxar o fio do início, vou desenroscar ele daqui e vou puxar até fechar tudo. Para completar a carreira, a gente laça o fio, conta 1, 2 na terceira corrente, prende com um meio ponto alto. Então, nós já estamos aqui neste cantinho, onde vamos subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos para começar a fazer o leque. 3 correntinhas, e no mesmo espaço, mais 3 pontos. Duas correntes de espaço entre um leque e outro, e vai retornar no próximo espaço que aparecer com 3 pontos. 3 correntes e 3 pontos. Você agora separa novamente com 2 correntes e vai para o próximo espaço. Dentro de cada leque, por todo o trabalho, será feito 3 correntes, e os espacinhos de um bloco ao outro será apenas de 2. Então, aqui eu estou repetindo, em cada espaço tem um leque. Duas correntes, e vou fazer agora o último leque. 3 pontos. 3 correntinhas e 3 pontos. Para fechar a carreira, eu vou fazer meio ponto alto em cima da terceira correntinha. Olha só. Laço o fio, 1, 2, na terceira corrente, eu prendo com meio ponto alto. Para começar de novo, nós vamos observar onde estamos. Então, dentro de leque, vai nascer outro leque na carreira de cima. Então, esta é a volta de número 1, carreira de número 2, 3, 4 e assim até a volta de número 15. Nesses espaços que vai formando entre um leque e o outro, vai nascer os bloquinhos, que é os famosos tijolinhos. Então, a gente começa aqui com 3 correntes, volta no mesmo lugar e trabalha mais 2 pontos. 2 correntes de espaço e leque dentro de leque. Então, aqui eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 3 correntes e 3 pontos altos. Duas correntes, no próximo espaço que me aparece, não é leque, então eu sei que são 3 pontos altos apenas para formar o tijolinho. 2 correntes de espaço, no próximo espaço eu sei que é um leque, então aqui dentro eu tenho que fazer outro leque. Se pararmos para observar, dentro de leque vai nascer um leque, e sempre vamos separar os outros espaços com 2 correntes. Ou seja, eu tenho aqui um leque
espaço de correntes, 3 pontos, espaço de correntes, um leque, espaço de correntes, 3 pontos, espaço de corrente, um leque, espaço de correntes, 3 pontos, espaço de correntes, um leque, meio ponto alto e vou para a volta de cima. Entre um leque e outro, eu tenho aqui um bloquinho. Entre um leque e outro da outra volta, nós vamos ter 2 bloquinhos. Depois 3, depois 4, depois 5, até ficar com 13 bloquinhos. Então, não tem segredo, essa parte aqui é só você seguir essa sequência que vai dar certo, tá legal? Então, você vai fazer aí as costas da tua almofada, vai reservar e vamos agora iniciar a parte da frente. Para começar a parte da frente, eu vou começar aqui com o natalino, vou fazer aqui um total de 6 correntes. Eu vou deixar esse nozinho frouxo e utilizo ele como corrente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou laçar o fio e retornar aqui, ó, contando 1, 2, na terceira corrente, ou seja, na quarta corrente de lá pra cá. Vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. Neste cantinho aqui, você vai ter um total de 3 pontos altos mais as correntes. Novamente, 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós vamos trabalhar agora do lado do avesso e retornar na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Então, eu vou virar o trabalho, laçar o fio e começar fazendo meu ponto alto aqui na terceira corrente, estão vendo? Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3. Novamente, eu tenho correntes mais 3 pontos. Vou fechar com baixíssimo aqui usando as correntes como base. Então, eu coloco a agulha aqui e fecho com baixíssimo. Subo 3 correntes e uso as correntinhas como base para colocar aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vamos agora 1, 2, 3, 4, 5, 6. Virar o trabalho para o avesso e começar na terceira corrente. Então, eu conto 1, 2, 3. Vou fazer de novo, ó. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Venho aqui na base das correntes do bloquinho que está acima e prendo com baixíssimo. Subo 3 correntes e uso a base das correntinhas para fazer 3 pontos. Vou na base das próximas correntinhas do bloquinho da frente e prendo aqui com baixíssimo. Subo 3 correntes e aqui dentro eu faço 3 pontos. Terminei aqui, não tem para onde eu subir, então eu faço 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viro o trabalho para o avesso e vou retornar na terceira corrente. 1, 2 e aqui na terceira. Então, vocês vão observar que somente nos cantos subimos 6 correntes, para ter espaço suficiente para crescer um bloquinho a mais. Depois de ter feito aqui as correntes e 3 blocos, a gente prende com baixíssimo nas correntes do bloco da frente. Então, laço aqui e prendo com baixíssimo. Prendeu com baixíssimo, você já sabe que precisa subir 3 correntes e usar as correntinhas aqui de base para você trabalhar os seus 3 pontos altos. Então, 1, 2,
3. Trabalhou os 3 pontos, você precisa prender nas correntinhas do bloco que está na frente, com o baixíssimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terminou os 3 pontos, prende com baixíssimo nas correntes do bloco da frente. 1, 2, 3. Usa a corrente de base para fazer os 3 pontos altos. Acabei aqui os meus bloquinhos, não tem mais onde eu prender com ponto baixíssimo, eu sei que eu preciso fazer 6 correntes novamente. Então, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, viro meu trabalho para o avesso, 1, 2, e na terceira corrente, eu começo fazendo meus pontos altos. Faça essa parte aqui bem com calminha, para você entender aonde você precisa fazer as suas 6 correntes, que é somente nas pontas, né? É que aqui tava bem apertadinho o início do nosso quadradinho, então fica um pouquinho mais difícil, mas vai devagarinho que você consegue. Aí, a partir de agora, é só você lembrar, fez as correntes e os 3 pontos, prende com baixíssimo no bloquinho da frente, e na sequência, faça 3 correntes, e 3 pontos altos usando a base das correntes que você prendeu com baixíssimo. Então, aqui eu tenho 1, 2 e 3. Prende no próximo, baixíssimo, sobe as 3 correntes, e agora, repete. Esse aqui é o famoso C2C, que a gente trabalha desenhos, fio conduzido, e ele vai formando aqui, ó, se você observar, aqui nós temos um triângulo, mas se a gente fizer assim, ó, a gente tem aqui, ó, a ponta do nosso quadradinho. O que vai acontecer a partir de agora? Repetição. Então, você vai repetir este processo aqui, até, eu vou mostrar para vocês agora, as pontas chegarem aí na largura da nossa almofada. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final, fiz as 3 correntes, os 3 pontos. Olha só. Quando você chega no final, e observe aqui, ó. Primeira carreirinha, temos apenas um quadradinho. Segunda carreirinha, temos 2, 3, 4, e agora já estamos com 5. Na volta de cima vai ser 6, depois 7, e aí, o que é que eu vou adiantar para contar para vocês por quantas carreiras que eu fiz? Eu vou pegar aqui as costas da almofada. Esta ponta vai ficar aqui embaixo. Deixa eu pôr pra cima para vocês verem bem. Olha só. Esta ponta que estamos tecendo, ela vai ficar aqui, ó, ponta com ponta na hora de fechar. Estão vendo? Então, esta ponta aqui e esta ponta maior, elas vão descer, 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 até que esta ponta aqui chegue aqui, para formar este desenho aqui, só que com o C2C. Olha só, é isso que nós queremos. Um triângulo. Ou seja, metade do nosso trabalho vai ser feito dessa maneira. Estão vendo? Dá só uma olhada. Então, aqui é esse formato que nós queremos. Esta pontinha ainda está aqui, ó, no início. Nós temos que ir crescendo ela da mesma forma, agora já estamos com 5 bloquinhos. Nós temos que ir crescendo até que esta ponta venha parar aqui e esta outra lá em cima, para a gente ter um triângulo dessa proporção, tá? E depois que a gente chegar nesta proporção, aí a outra metade será feita aqui com o franjão brilho, tá? Então, o que é que eu vou estar fazendo agora? Eu vou continuar esse quadradinho aqui, né? No caso, este triângulo,
até chegar no tamanho do outro triângulo, seguindo a mesma sequência. Então, eu sei que toda vez que acabar aqui os quadradinhos, eu preciso subir 6 correntes. Virar o meu trabalho para o avesso, iniciar na terceira corrente. Faço aqui os meus pontinhos, 3 pontos altos, e começo a prender no próximo bloco com baixíssimo. Subo 3 correntes e assim por diante, chega aqui no final, você vai fazer as suas 6 correntes novamente, tá? Então, eu vou dar essa adiantada aqui no nosso trabalho e já retorno com vocês dizendo quantos blocos que ficou na última volta e quantas carreiras eu fiz. Veja só, cheguei então aqui na quarta carreira com a nossa cor natural, né, que é o cru. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos trocar para o franjão brilho, para fazer a parte da barba e completar aqui o nosso triângulo. Vamos fazer a mesma coisa. Então, aqui a gente vira, baixíssimo, opa, primeiro ponto, baixíssimo segundo e baixíssimo iniciado, ó. Agulha aqui no buraquinho, vamos pegar aqui o nosso fio franjão, passa por dentro e fecha. Com cuidado, eu vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, laçar o fio e vou agora estar fazendo 1 e 2 pontos altos. Então, são correntes e 2 pontos, vem na base do próximo e fecha com baixíssimo. 1, 2, 3 correntes, volta, 1 e 2. Vai no próximo e prende. Repete. Então, agora, o que é que a gente vai estar fazendo? Isso aqui, seguindo o mesmo padrão de diminuição, só que agora a gente coloca só 2 pontos altos e não 3. Essa é a única diferença. Então, a cada carreira que a gente trabalha, ela vai ser feita desta mesma forma. Lá no final, a gente vai diminuir igual, nada vai mudar. A única coisa que muda é que no lugar de 3 pontos, teremos 2, porque o peludinho, ele tem um volume maior. Então, ele vai continuar com o mesmo desenho, vai ter a mesma diminuição, vai ficar da mesma forma de uma ponta a outra, só que agora a diferença é que a gente trabalha só 2 pontos altos. Então, aqui eu arremato meu fio, depois a gente faz o arremate de todas essas pontinhas que ficarem. Eu vou estar fazendo o quê? Adiantando o meu, e quando chegar lá na pontinha que ele vai reduzindo assim, eu venho mais perto mostrar para vocês. Enquanto isso, como é só repetição, eu vou adiantando aqui a barba do meu Papai Noel. Veja bem, cheguei aqui no final da quarta carreira, fechei com baixíssimo, virei, baixíssimo no primeiro ponto, baixíssimo no segundo ponto, cortei o meu fio. A partir de agora, eu coloco a agulha aqui nesse espaço, vou pegar o meu franjão, buscar ele aqui pra dentro e fechar. O franjão, ele tem o título de Tex muito maior do que o fio 6. Então, o que é que a gente trabalha? A gente trabalha aqui, ó, 3 correntinhas para subir e apenas um ponto alto aqui dentro do espaço de corrente. O processo vai ser feito da mesma forma. Vamos lá no próximo, fecha com baixíssimo. Sobe 3 correntinhas, um ponto alto nas correntes, vai no próximo espaço e fecha com baixíssimo. Você vai fazer assim por toda a carreira e vai continuar a diminuição da mesma forma, ou seja, lá no final você vai fechar com baixíssimo, como fizemos com as outras carreiras cru,
E daí, você vai virar para o avesso, trabalha um baixíssimo em cima do primeiro ponto e já vai fazer as correntes novamente. Então, a gente trabalha assim para ele ir reduzindo. Olha só, é da mesma forma. A única diferença é que agora faremos 3 correntes e um ponto, 3 correntes e um ponto. Se fizer mais do que isso, vai embabadar. Então, aqui a gente vai tentar equilibrar, vai ficar pouca coisa de diferença daqui, tá certo? Pra gente manter um quadrado bem equilibrado. Então, eu vou seguir fazendo assim até que esta ponta, que no caso seria esta carreira aqui, vai descendo, vai descendo, vai descendo, e aí vocês vão perceber que ela vai reduzindo por todo, tá? Então, o que é que eu vou estar fazendo? Adiantar essa parte aqui, conto pra vocês quantas carreiras que deu, e aí eu já retorno, tá legal? Veja só como vai ficar aqui a nossa capa de almofada. Eu fiz aqui um total de 17 carreiras, tá? Então, quando chegar aqui no final, você vai ter apenas um bloquinho. Você pode fazer um ponto baixíssimo e arrematar o fio, desta forma. Esta ponta aqui vai ficar para baixo, simbolizando a barba do Papai Noel, pele e chapéu. Então, os nossos botõezinhos, você pode costurar a hora que você preferir. Eu vou costurar o meu por último, mas você centraliza eles aqui e costura com o fio preto, para não ficar mostrando aí com outra cor aqui na nossa capinha, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é fechar a nossa capa, usando as costas da almofada com a parte da frente. Você vai precisar colocar lado de dentro com lado, perdão, ó, esta parte vai ficar para fora, então, ela está para baixo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, ela vai ficar para baixo. Você escolhe qual lado ficou mais peludinho para você estar fazendo este processo. Esta parte aqui, a gente coloca para cima. Então, o lado de fora está aqui e o lado de fora está aqui, certo? Você pode colocar marcadores, se achar melhor, ou pode costurar direto. Então, aqui a gente tem que prestar atenção no seguinte, a gente tem que fazer a troca de cor de acordo com a cor que está na frente, porque as costas é toda vermelha. Então, agora, a gente começa costurando, olha. Eu vou fazer aqui a parte vermelha primeiro. Então, eu vou travar aqui os meus botões, eu defino se é botão, se é zíper, o que você vai colocar. Então, você vai fechar apenas 3 lados, tá certo? Eu vou deixar um lado aqui sem fechar, este lado aqui, ó. Então, eu vou costurar 3 lados, vou começar pelo vermelho, o vermelho vai ser fechado por completo. Então, aqui assim, eu vou pegar, então, o natalino e a agulha 4. Eu vou começar a costurar colocando a agulha aqui neste ponto e aqui neste espaço. Só que eu vou costurar de frente para as costas, para não ficar a marcação de pontos baixos. Eu não gosto muito. Então, olha só, gente. Lado da frente, vou pegar aqui, vou colocar esse fiozinho lá para trás, depois eu vou arrematar. A mesma coisa este outro fio. Vou começar a fechar aqui pelo lado da frente, na cor vermelho. Terceiro ponto, introduzo a agulha. Terceiro ponto, introduzo a agulha. Aqui. Olha lá. Busco o fio. E vou travar aqui. Eu vou deixar aqui dentro, depois eu arremato. Viram só que eu tô aqui na lateral e não aqui na pontinha? Então, aqui eu coloco a agulha. Faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, coloco a agulha. Venho aqui dentro, um ponto baixo. Para fazer o cantinho, 1, 2 correntinhas e vem no mesmo lugar que você fez o último ponto, para tá fazendo aqui um ponto baixo. Assim, a gente tem um quadradinho aqui na ponta. Nós vamos ir unindo, pegando aqui na alça do ponto de um lado com a alça do ponto do outro lado.
Então, não tem lugar exato para você estar colocando. Tô tentando mostrar bem pertinho, mas só tomando cuidado para não bater a mão na câmera. Então, olha só. A gente vai fazendo pontinhos baixos aqui por todo o nosso trabalho, deixando apenas um lado sem costura. Olha só. A frente fica assim e as costas fica assim. Então, eu vou fazer aqui com vermelho, aqui com vermelho. Quando eu chegar aqui, eu troco, faço este pedacinho com cru, aí aqui atrás vai ficar mostrando só os pontinhos em vermelho, não tem problema, porque é costas. Ou, se você definir fazer aqui com vermelho também, fica a seu critério. Aí, quando eu chegar aqui, eu vou unir este pedaço todo com o meu fio peludo. E essa parte aqui que vai ficar da abertura, a gente não vai fazer essa união, tá? Então, a gente depois vai colocar aqui, ó, nós vamos colocar os botões de fechamento aqui por trás. Deixa eu pegar ele aqui para mostrar a vocês. Você vai prender aqui na parte interna e depois, quando fechar, ele fecha assim, tá certo? Então, vamos lá dar continuidade, contornar todo a nossa capa de almofada e você já pode estar colocando aqui os seus botõezinhos também. Muito obrigada por ter acompanhado a nossa aula até aqui. Não se esqueça de ir nas outras redes sociais da Fielber Bundes, de ter se inscrito no canal, deixado o seu like e o seu comentário logo abaixo. Um beijo e até a próxima aula!